A provação antecede a vitória. Se você está sendo muito provado por Deus, fique tranquilo, porque Deus já tem preparado uma vitória para te entregar. A palavra que nós iremos ler hoje se encontra em Jó, capítulo 1, e o versículo do 6 ao 10, que diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Então, como nós lemos aqui, meus irmãos, até o versículo 10, o Senhor, ele queria dar a Jó uma bênção maior. Porque Jó, ele era um homem temente, assim como o próprio Deus estava ali dizendo perante o inimigo: Jó é um homem temente, é um homem reto, é um homem íntegro. Então você acha que Deus estava justificando a vida de Jó à toa? Você acha que quando Deus ele foi dizer para o inimigo que Jó era tudo isso, ele não sabia o que o inimigo ia propor? Porque no Salmo 139 vai dizer que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Esse salmo, ele está destacando essas características, Não assim de forma abreviada, mas de forma mais ampla, que o salmista está ali expondo esses pontos em que Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Por quê? Porque ele tudo sabe, ele tudo vê, ele tem todo o poder e está em todo lugar ao mesmo tempo. Então Deus, ele já sabia o que iria acontecer, porque imagine você chegar para alguém e você sabe que esse alguém não gosta de outra pessoa e você começar a falar bem daquela pessoa, Então o que essa pessoa que não gosta vai dizer? Ah, não, também é isso, é aquilo. Então Deus sabia que o inimigo ia querer destruir a vida de Jó se ele começasse a falar coisa boa, se ele começasse a falar o bem de Jó. Então ele ali começou a dizer, Porque ele sabia do que o inimigo ia propor. E por que Deus entrou nessa ideia? Porque era justamente o que Deus queria. Ele queria primeiro provar a Jó, para que depois ele fosse aprovado por Deus e assim recebesse uma honra maior e assim recebesse uma maior vitória. Então tudo começou aí, quando o Senhor começou ali a falar para o Satanás, que Jó era um homem reto, um homem íntegro. E ali o inimigo propôs que entrasse na vida de Jó e começasse a destruir, tudo que ele tinha. Então tem muitas pessoas que dizem: a minha situação tá uma catástrofe, eu tô na pior, não tem como piorar. E muitas pessoas abrem a boca para dizer isso, mas sendo que aconteceu só uma faísca do que aconteceu com Jó, e a pessoa já está totalmente desequilibrado, desesperado. Imagine se a pessoa estivesse no lugar de Jó, O que a pessoa estaria falando ou pensando. Porque vamos ver agora quais foram as perdas que Jó teve que passar na sua grande provação. Está aqui em Jó, capítulo 1, versículo do 12 ao 19. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão.
E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. E como nós vemos aqui, meus irmãos, o que aconteceu na vida de Jó foi em apenas um dia, né? Imagine você enfrentar uma situação que para você é muito difícil. Imagine você sendo um homem muito próspero, um homem que tem muita riqueza. Não somente isso, um homem que tem a mesa cheia de filhos, né? Que quando se sentam para comemorar, para festejar, a casa enche de tantos filhos que tem. Porque Jó, ele tinha muitos filhos e ele tinha muitos animais, ele tinha muita riqueza. E quando a pessoa possui muita coisa, a pessoa ali está com o espírito alegre, está contente, está ali celebrando a Deus, né, por conta de tudo aquilo que Ele tem proporcionado, por conta que o coração está cheio, está farto de alegria. Mas e quando você vê, né, que aquela situação, em menos de 24 horas, tudo aquilo muda? Porque uma coisa é você perder uma coisa durante um ano, e no outro ano você perder outra coisa. E outra coisa bem diferente é você sair perdendo tudo em apenas um dia, né? Porque tudo que ele tinha, toda a riqueza, toda a família, os filhos, toda a prosperidade que estava ali nos seus animais, porque eles fabricavam, né, materiais, né, a partir daqueles animais. Então toda a prosperidade dele estava indo por ralo quando todos os animais foi destruído. E toda a riqueza, a prosperidade da sua casa, da sua família também estava sendo destruída. Por quê? Porque todos os seus filhos ali foram mortos. Não sobrou nenhum. E apenas um servo só saía de lá vivo para poder contar a história, para poder chegar até Jó e dizer: Jó, aconteceu isso, caiu fogo do céu e matou todos os animais. E outro chegava: Jó, eles vieram e a fio de espada mataram todos os teus filhos. E os servos ia e contava a notícia a Jó. Então, imagine ele, quando ele começava a se lamentar pela uma perda, já chegava outro servo e contava outra perda, né? E quando ele ia se lamentar por aquela, mal dava tempo dele respirar e processar a informação, já chegava outro servo para dizer: Jó, tu não sabe o que aconteceu, né? Todos os animais foram destruídos, outros foram saqueados, né? Mas tudo acabou e a casa foi destruída e tudo que ele tinha foi totalmente destruído. Então veja, imagine a situação de Jó. Alguns minutos atrás era um homem muito próspero, onde tinha uma grande casa, muita riqueza, muitos filhos, mas em questão de minutos, né, toda uma tragédia sobreveio à vida dele. E ele ali, com
começou a ficar angustiado, né? A angústia começou a crescer dentro de Jó, porque ele não compreendia o porquê daquilo tudo está acontecendo com ele, que a Bíblia vai dizer que ele sempre sacrificava a Deus, até mesmo pelos filhos, porque ele pensava, vai que alguns filhos meus blasfemou contra Deus no coração, então ele sempre ia e sacrificava por todos os filhos dele para que Deus os perdoasse. Então ele era um homem muito íntegro e muito temente, né? Ele se desviava do mal, ele fazia o que era certo, mas veja que de repente ali começou a chegar na vida de Jó e ele ficou sem entender. E muitas pessoas que entram em situações de calamidade, né, começam ali a se questionar: eita, será que o que será que aconteceu? Será que foi os meus pecados? Será que foi as coisas que eu fiz de errado? Porque tudo isso me sobreveio. Então tem pessoas que começam ali a imaginar o motivo, né, de ser provado, o motivo das situações contrárias. Com Jó não foi diferente. Ele começou ali a pensar se ele tinha feito alguma coisa, mas ele sabia que ele estava ali andando em retidão e sacrificando sempre pela vida dele e pela vida dos filhos dele. Então, se você enfrentasse uma situação assim, qual seria a sua reação? O que você iria fazer? O que você iria dizer? Quais seriam as palavras que sairiam da tua boca? Você iria começar a praguejar? Você ia começar a esculhambar, a dizer nome, e a se revoltar contra Deus, e a blasfemar, e a dizer: porque Deus tirou tudo de mim, porque Deus permitiu que tudo na minha vida fosse destruído, que destruísse meus animais, que destruísse meus filhos, que destruísse a minha casa, porque Deus permitiu que tudo fosse destruído completamente e não me restasse nada a não ser pó e cinza. Então o que você diria? Você se lamentaria? Você blasfemaria? Ou você teria a atitude que Jó teve? No seu pior momento, na sua pior dor, lamento, no seu sofrimento, o que Jó fez está escrito aqui no livro de Jó, capítulo 1, versículo do 20 ao 22. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Sabe o que é não atribuir a Deus falta alguma? É que Jó não culpou a Deus. Ele não disse: Deus, cadê os meus filhos? Deus, o Senhor permitiu eles morrer. Cadê minha fazenda? Deus, o Senhor permitiu que tudo fosse destruído. Não, mas ele não atribuiu a Deus falta alguma. Mas ele rasgou as vestes, rapou a cabeça e começou a adorar. Ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então da sua boca não saiu palavra de blasfêmia, da sua boca não saiu nenhuma murmuração, da sua boca não saiu, palavras de lamento, mas ele adorou a Deus no seu maior sofrimento, no momento em que ele estava completamente destruído por dentro, que ele estava devastado por dentro, no emocional, sem entender, o porquê de tanta destruição, o porquê de tanta desgraça que aconteceu de uma só vez na vida dele, Então, ele era um homem que antes possuía tudo, e
e agora ele já não tinha nada, não tinha nenhum tipo de riqueza. Ele não tinha a riqueza da família e nem tinha a riqueza da prosperidade. Ele não tinha mais nada. Então, se ele tivesse perdido apenas os seus bens, se ele tivesse perdido apenas os seus camelos, seus animais, né, toda a sua posteridade, né, aquilo que de onde vinha a prosperidade dele, ele poderia ir para casa e chorar junto com seus filhos e dizer: meus filhos, Deus ele nos provou, mas ele irá nos prover, ele irá mandar a provisão, ele não vai deixar a gente morrer de fome. Ele poderia chegar até onde os seus filhos estavam e começar a dizer que Deus iria mandar, né, a providência para eles, mas agora ele não tinha os seus filhos para ele chegar e chorar e dizer que Deus ia cuidar deles. Ele não tinha mais, né, a sua família em que ele poderia desabafar e dizer que Deus ia cuidar de cada um deles, porque todos eles estavam mortos, todos eles, não sobrou nenhum filho de Jó vivo. Então pense na dor, pense na tristeza, pense, né, no sofrimento que ele estava, né, vendo absolutamente onde o coração dele antes se alegrava, aonde o coração dele antes jubilava, agora o coração dele só encontrava motivo para chorar. Agora o coração dele só encontrava motivo para se abater. Por quê? Porque o motivo do sorriso dele estava morto. O motivo da alegria dele estava destruído. Ele não tinha mais nada que ele pudesse dizer: eu vou olhar para aquilo ali, aquilo vai me dar alegria. Não, porque toda a família dele tinha morrido. E a mulher que ficou do lado dele, em vez de ela dar palavra de conforto, preste bem atenção, a situação dele já estava bem caótica, mas veja como a situação dele piorou. Se a gente olha para esse estado em que ele caiu e a gente já se lamenta por ele e a gente já consegue sentir um terço da dor que ele sentiu, né? Nós como seres humanos empáticos, que sabemos como é perder alguém que nós amamos. Então imagine, né, ele, a situação dele não foi apenas um filho, mas foi todos os filhos de uma só vez. Não foi apenas um pouco da fazenda, mas foi toda a fazenda destruída de uma vez. Não foi apenas uma parte da casa, mas foi toda a casa completamente destruída de uma só vez. Então a gente consegue imaginar o que Jó estava passando. A gente consegue imaginar a dor que ele ali estava sentindo, mas não acabou por aí esse sofrimento, porque veja o que aconteceu aqui no livro de Jó, capítulo 2, e o versículo do 4 ao 10. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então veja aí a situação que Jó caiu, porque além dele ter toda aquela perda, todo aquele prejuízo na vida dele,
a situação ainda piorou, porque o inimigo chegou até Deus e disse pele por pele. E tudo o que o homem tem, ele dará pela sua vida. E ali Deus permitiu com que ele tocasse na saúde de Jó. Era uma das únicas coisas que havia lhe restado, a saúde, né? Então até aquilo foi tirado dele. Ele começou a se rapar com telha. Ele começou a definhar. Ele ficou tão mal, tão destruído, né? Tanto no seu físico quanto no seu emocional, porque antes apenas o emocional dele tinha sido destruído, mas agora o físico dele estava sendo ali atribulado, né? Agora o físico dele estava sofrendo e ele se coçava com telha. Então grande foi o sofrimento, além dele ficar ali, o emocional dele pensando: ah, meus filhos, eles se foram. Agora ele tinha que se coçar com telha, porque ele estava ali com aquela chaga, ele estava com aquela enfermidade. Então ele não conseguia ter um minuto de paz, ele não conseguia ter um minuto ali em que ele pudesse ter alegria, mas era tormento, mas era pleno sofrimento, em que ele não via nenhum motivo para ele sorrir. Ele não via mais nenhum motivo para ele festejar, porque não lhe restava mais nada, apenas a companheira que ficou ali do seu lado. Mas para piorar a sua situação, olha o que essa mulher falou. Ela mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. Ou seja, ela estava dizendo: Jó, é melhor tu morrer logo de uma vez. Jó, é melhor tu se matar. Jó, é melhor tu cometer suicídio, porque olha o estado de miséria em que tu chegou. Olha o estado de sofrimento em que tu chegou, Jó. Não te resta mais nada. Nossos filhos morreram, nossa casa foi destruída, nossos bens, até tu estás enfermo com essa chaga. Então é melhor tu amaldiçoar logo Deus que fez tudo isso contigo e tu morrer de uma vez. Então ela estava ali dizendo para ele que não tinha mais esperança, que não ia ter mais jeito naquela situação dele. Ela já estava completamente também destruída e abalada por dentro. O emocional daquela mulher estava completamente aflito. Então existem dois tipos de pessoas. A primeira age como a mulher de Jó, que no momento de aflição, no momento de provação, se desespera e começa a liberar palavras de blasfêmia. Começa a dizer: amaldiçoa Deus, porque olha tudo que Ele permitiu na tua vida. Vou amaldiçoar Deus porque olha tudo que Ele me fez perder. Então tem pessoas que no momento da perda, no momento do desemprego, no momento da luta, da provação, começa a amaldiçoar Deus, começa a se desesperar, começa a perder o equilíbrio emocional, a inteligência emocional, e não consegue lidar, né? Não tem a estrutura forte, né, para lidar com aquela situação, com aquela provação, e aí abre a boca para liberar palavras de murmuração, palavras de blasfêmia. E tem pessoas que podem até dizer: Deus não existe, pode até dizer: Deus não olha para minha situação, Deus não liga para mim, porque olha tudo que Ele permitiu passar, olha tudo que Ele permitiu, olha toda a dor, olha o ponto que eu cheguei. Então se Deus existisse, Deus Ele não ia permitir essas coisas acontecer comigo. Então tem pessoas que ali começam a se lamentar, começam a dizer que Deus não liga para ela, que Deus não existe, que Deus não ama, porque se amasse não ia permitir aquela dor, aquela perda, e ali começa a ficar totalmente desestabilizado, sem entender que por trás daquela situação existe um grande propósito de Deus, sem entender que por detrás daquela dor
por detrás de toda aquela situação existe um grande e lindo propósito, porque Deus estava prestes a dar algo muito maior, muito melhor para aquela pessoa, se ela tivesse o equilíbrio, a estrutura para lidar com aquela situação, assim como Jó lidou. Porque veja o que Jó fez mediante aquela dor, mediante aquela perda, mediante a todo aquele sofrimento. Jó rasgou as vestes, rapou a cabeça e começou a adorar a Deus. E começou a exaltar a Deus e dizer que Deus deu e Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Você teria essa força? Você teria essa coragem no meio do furacão, no meio das coisas contrárias, no meio que tudo está apertando, que tudo está desestabilizado ao teu redor? Você consegue olhar para o céu e dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor? Você consegue louvar mediante a dor? Você consegue exaltar a Deus mediante a situação de calamidade? Ou você é como a mulher de Jó, que só aceita os bens de Deus, que só aceita as riquezas, que só aceita as coisas boas que Deus dá, né? Enquanto tinha a mesa farta, ela adorava a Deus. Enquanto tinha tudo à sua disposição, ela adorava. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Eu não troco Deus por nada, eu não troco Deus por nada nessa vida. Mas quando a perda chegou, quando os filhos morreu, quando a calamidade apareceu na vida dela, o que ela fez? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Então, antes era cântico, antes era adoração, mas agora era blasfêmia, agora era murmuração. Por quê? Porque a prova revela o nosso caráter, a prova revela o que está dentro de nós, se nós realmente somos um verdadeiro adorador, ou se a gente é apenas de fachada, ou se a gente só quer Deus pelo que Ele tem a oferecer, ou se a gente só quer Deus pelas coisas boas que Ele tem para fazer, mas então é na situação difícil que a gente é revelado, é na situação de dor, de perda, de sofrimento, em que a nossa conduta é revelada, é onde a máscara é tirada, é onde aquilo que estava encoberto até mesmo para nós, porque às vezes a gente pensa: eita, eu nunca ia fazer isso, eu nunca falaria isso, mas quem sabe aquela mulher, ela dizia: eu nunca vou deixar Deus, eu nunca vou amaldiçoar, eu nunca vou me levantar contra Deus, porque eu amo Deus, eu adoro Deus, Deus é tudo para mim. Mas quando a situação chegou, o que aconteceu? Ela se levantou contra Deus para dizer: Jó amaldiçoa Deus, Jó amaldiçoa Deus e morre. Então ela ali estava completamente desvirtuada do propósito, ela estava desvirtuada do que era para ela ser. Mas enquanto Jó, ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus antes da provação, antes da calamidade. Mas e depois? O que ele era? Ele continuou sendo íntegro, ele continuou sendo reto, ele continuou sendo justo perante Deus, e ele não blasfemou no seu pior momento de dor e sofrimento. Ele não blasfemou contra Deus, ele não amaldiçoou Deus, ele não atribuiu a Deus falta alguma, mas ele adorou. Ele disse: bendito seja o nome do Senhor. No momento de sofrimento, em que qualquer outro que estivesse naquela situação poderia agir completamente diferente, mas Deus viu que Jó, mediante aquela situação, ele não se corrompeu, ele não perdeu a sua essência, ele não perdeu a sua integridade, a sua retidão, mas ele continuou exalando a essência de homem justo, de homem reto, de homem íntegro perante o Senhor.
Então ele estava num teste de Deus, porque o que ele não sabia é que Deus tinha levantado e permitido toda aquela situação em que Deus havia ido lá e falado para o Satanás sobre ele. Não foi o inimigo que chegou para Deus para dizer: Deus, não tem Jó, ele é isso, isso e isso, não. Mas foi o próprio Deus que chegou lá para extinguir o inimigo, para que ele levantasse aquela pauta e dissesse: então deixa eu ir lá destruir, para ver se ele vai continuar reto. Por quê? Porque Deus chegou para dizer que ele era reto. É porque Deus queria provar Jó. Deus queria exaltar mais ainda a vida dele. E Deus queria mostrar para todos que Jó era um homem reto, independente da situação, independente da condição, independente da perda, da dor. Ele não era um crente de fachada, ele não era um crente que só quer Deus na vitória, que só quer Deus na bênção, que só quer Deus na prosperidade, mas é na humilhação, é na dor, é na prova, é na luta. Jó mostrou quem ele era de verdade. Ele mostrou que ele realmente era temente a Deus, que ele realmente amava a Deus, assim como ele adorava, assim como ele antes cantava, assim como ele glorificava a Deus. Ele continuou sendo o mesmo. E você continuará sendo o mesmo? Se Deus permitir na tua vida alguma provação, se Deus permitir na tua vida alguma provação, alguma dificuldade, você continuará sendo o mesmo? Ou você vai agir como a mulher de Ló? Você levantaria as mãos para o céu e diria: amaldiçoa esse Deus e morre. É melhor amaldiçoar e morrer, porque ele tirou tudo de mim. Então você agiria dessa forma? Ou você colocaria para fora o que tem dentro de você? Se você tem a essência de verdadeiro adorador, essa essência iria aparecer no momento em que você estiver sendo provado. É a essência que está no teu coração, é o que vai aparecer. Então, se sair murmuração, se sair blasfêmia, é porque Deus está mostrando para você: você precisa ser mudado, você precisa ser transformado, você precisa passar na minha olaria, porque você não está pronto, você não está enraizado na rocha. Então, qualquer vento, consegue te destruir, consegue te levar. Então é Deus mostrando pra gente se a gente tá forte ou se a gente ainda tá fraco. Então, nesse momento, a mulher dele disse para ele amaldiçoar Deus e morrer, mas ainda não ficou por aí, porque a situação ainda piorou, porque além da mulher dele, ele tinha alguns amigos que eram muito ricos, muito prósperos, que sempre estavam ali festejando junto com ele, nos momentos de festa, no momento de confraternização, estava sempre lá, com Jó, nos seus melhores momentos, no momento em que a alegria estava presente na sua casa, em que a alegria estava presente, em que ele tinha tudo, ele era um homem próspero, em que Jó era um homem rico. Então ele tinha aqueles amigos que se alegravam junto com ele. Mas veja, nesse seu pior momento, olha só o que aconteceu. Porque os amigos de Jó, os seus 3 melhores amigos, ele faz o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita. Eles fizeram graves acusações contra Jó, porque quando eles chegaram e se depararam com a situação de miséria de Jó, eles começaram a acusar Jó de presunção e impaciência. Disseram que os ímpios são atormentados e que Jó, ele era um ímpio, ele tinha cometido muito pecado, por isso que tudo aquilo aconteceu. Então eles ali começaram a atribuir muitos adjetivos negativos sobre Jó. Começaram a julgar e a acusar Jó incessantemente. Imagine você ali na sua maior dor, no seu pior momento de sofrimento, em que você já está se lamentando pelas perdas, pela dor, pela situação difícil, e ainda chega outras pessoas que vê o seu estado, que vê a sua situação, e aí começam a te julgar e a dizer: tu tá
pagando pelos teus erros, tu tá pagando pelos teus pecados. Tu tá nessa situação, é porque tu é ímpio, é porque tu deve ter feito muita coisa errada. Então isso foi o que aconteceu com Jó. O próprio Deus disse: Jó é um homem reto, Jó é íntegro, né? Então os amigos começaram a dizer: ele é ímpio, é por causa dos pecados dele. Mas o próprio Deus havia justificado Jó para o Satanás. Então o que os amigos diziam não era o que Deus dizia sobre ele. Ei, uma coisa você precisa entender: o que as pessoas dizem sobre você não é o que Deus diz a teu respeito. As pessoas podem te julgar, as pessoas podem te apontar, as pessoas podem olhar para a tua situação e dizer: você merece isso por conta dos seus pecados, porque você é pecador, porque você fez isso e aquilo. E muitas pessoas podem atribuir para você, né, acusações e motivos de você estar nessa situação. Mas o que as pessoas dizem ao teu respeito não é a mesma coisa do que Deus diz sobre você. Então não importa o que dizem, o que importa é o que Deus fala sobre você. Porque o que Deus falou sobre Jó, Jó é íntegro, Jó é reto, Jó é temente. E os amigos: Jó é ímpio, Jó é pecador, Jó cometeu muitas atrocidades, por isso que tudo sobreveio. Mas eles não conhecem no profundo, eles não conhecem o quanto Deus conhece. Por isso que eles julgam, por isso que eles acusam, porque é muito fácil a gente julgar o que a gente acha, pelo que a gente acredita ser, né? Quando a gente vê alguém numa situação, a gente pensa logo: não, é por causa dos pecados, é porque deve ter feito muita coisa, mas não sabe que é o próprio Deus que está provando para dizer: tá vendo? Esse meu servo é verdadeiro. Mesmo na prova, mesmo na dor, mesmo na perda, ainda me adora. Então é Deus te justificando, nos justificando mediante a todos e mostrando a nossa essência, mostrando quem a gente é de verdade, porque a gente adora Ele no pouco, a gente adora no muito, a gente adora quando a nossa mesa está farta, mas também adora quando a nossa mesa está vazia. A gente adora quando a gente tem filhos e adora quando a gente não tem filhos. Adora quando a casa está cheia, mas também adora quando a casa está vazia. Então os momentos de provação, meu querido e minha querida, é nada mais do que Deus expondo você, do que Deus mostrando quem você é, e de que Deus dizendo se você é ou se você não é. E se você for um verdadeiro adorador, Deus vai estar lhe expondo mediante a situação para todos, né? É aí que vão olhar para você e vão dizer: eita, não é que aquele irmão é verdadeiramente um crente? Não é que aquela irmã é verdadeiramente uma crente? Olha toda a situação que está passando, mas ainda dá glória a Deus, mas ainda vai para a igreja, ainda consegue orar, ainda consegue ter palavra de ânimo para dar aos outros. Ela que precisava de ânimo, ela que precisava de ajuda, mas é ela que está dando conforto, porque a força de Deus, né, que habita dentro de nós, que faz com que a gente possa ser levantado no meio do monturo, no meio do caos, no meio da guerra. E a gente é levantado para dar palavra de ânimo, para dar palavra de conforto, para dar palavra de esperança. Porque veja as palavras de esperança que Jó, no seu pior momento, ele teve. Ele tinha tudo para estar um caco, ele tinha tudo para ficar calado, mesmo se ele não blasfemou, mesmo se ele não adorasse, ele poderia ficar calado e dizer: a minha dor é muita, a minha dor é muito grande, eu vou ficar calado. Mas não, mesmo no seu pior momento, Jó ainda tinha palavras de esperança. Mesmo no seu pior momento, ele ainda rogou pelo favor de Deus. Então vamos ver aqui no livro de Jó, capítulo 14, e o versículo 7. Veja só essa palavra que Jó disse, que é muito conhecida da igreja. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Então, o que isso quer dizer, irmã Ruth?
Porque mesmo quando uma árvore ela é cortada, quando tem aquela água, ele não disse nem a água, mas apenas o cheiro das águas, ou seja, a essência que brota daquela água, né, vai fazer aquela árvore voltar a crescer. Ou seja, o que ele estava querendo dizer é que, assim como está escrito em João, capítulo 7 e o versículo 38, que diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. E o que essa água viva está se referindo? Está se referindo ao Espírito Santo, que ele traz vida, traz força e poder, né? Então é essa água que faz com que a gente, mesmo quando a gente está em situação de árvore cortado, despedaçado, completamente em caco, mas é essa essência dessa água que faz com que a gente volte a brotar, com que a gente volte a cantar, com que a gente comece a adorar, assim como já adorou no seu momento de aflição. Então ele estava dando aquela palavra de esperança, mesmo quando ele precisava de uma palavra amiga, mas ele só ouvia julgamento, só ouvia contradição, né? Mas veja o que aconteceu, porque depois de todo o sofrimento de Jó, depois de toda a perda, depois dele não ter blasfemado, depois dele ter continuado firme ali no Senhor, o que aconteceu é que Deus olhou para a situação de Jó e mesmo ele ali em cacos, ele começou a orar pelos seus amigos, aqueles que antes estavam julgando ele, aquele que antes estava ali dizendo que ele era um homem ímpio, pecador, que ele era um homem impaciente, presunçoso, e deram ali vários adjetivos negativos para Jó, e ele estava orando pelos seus amigos. Vamos ver aqui no livro de Jó, capítulo 42, e o versículo do 12 ao 17 vai dizer assim: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Então veja o que aconteceu com Jó quando ele estava ali na sua aflição. Quem sabe ele já estava ali com as forças acabando, depois dele ter ali feito várias orações para Deus, pedindo a Deus resposta do porquê dele estar passando por tudo aquilo, né? E ele ali ficou ali se justificando para os amigos dele, né? Mas depois que ele deixou tudo aquilo de lado, ele começou a orar pelos seus amigos. Olha o que aconteceu com ele. Deus abençoou o último estado de Jó, né? Que foi muito maior a prosperidade, foi muito maior a riqueza, foi muito maior a fartura e a abastança do que antes ele possuía. Ou seja, ele ganhou filhos e filhas. Ele teve 7 filhos e 3 filhas, e as filhas dele eram as mais formosas de toda a terra, de todo aquele lugar. Elas eram as mais formosas. Então Deus, ele deu 10 filhos a Jó depois da sua perda, e ele deu muita riqueza, muita prosperidade, muita honra, depois de toda a dor, depois de todo o sofrimento, depois de toda a provação. E essa mensagem, né, o título dessa mensagem: a provação antecede a vitória. E o que isso quer dizer? É porque Deus estava colocando Jó num teste, num nível de fogo, num nível muito maior, né? E um nível muito abaixo, né? Muito inferior, que ninguém gostaria de
de estar na situação de Jó. Ninguém gostaria de passar pelo que Jó passou, porque o sofrimento e as perdas dele foi demais. Então ninguém aguentaria. Mas Deus, ele permitiu. Por quê? Porque ele sabia que Jó era temente, reto, íntegro e que ele aguentaria. Porque a Bíblia vai dizer que Deus não nos prova além do que podemos suportar. E ele sabia que Jó suportaria e Jó conseguiria ser aprovado por ele naquela situação extrema de dor. Então Deus, ele prova cada um conforme a pessoa aguenta. Então o que para Jó, ele podia aguentar tudo aquilo, mas tem outras pessoas que Deus apenas fecha a porta. Tem outras pessoas que Deus faz a pessoa ter uma perda. Tem outros que Deus permite a noite escura, né? Entrar ali a droga na vida do filho, o filho ser preso. Então existem várias situações em que Deus, ele prova, porque ele sabe até onde a gente aguenta, ele sabe até onde vai a nossa estrutura e até onde a gente consegue suportar. Então, quando Deus, ele quer nos dar uma vitória grande, ele vai nos provar exatamente até o nosso último limite, até onde a nossa estrutura consegue aguentar, até o último nível ele vai nos levar. O nível mais profundo em que a gente vai, né, se encontrar, se sentindo aquela mesma dor que Jó sentiu, se sentindo um caco, se sentindo, né, muito mal, né, muito angustiado como Jó sentiu. Por quê? Porque Deus está ali nos levando para o nosso último nível, o nosso nível de maior aperto, de maior aflição. Por quê? Porque ele é mau, porque ele quer nos punir? Não, mas é porque ele quer nos aprovar, porque ele quer nos passar de nível. Porque ele já tem preparado uma vitória, porque ele já tem preparado uma bênção muito maior. Porque sabe a situação que acontece? É que quem quer passar para o nível mais alto tem que primeiro passar no nível mais baixo. Quem quer chegar lá no topo, quem quer chegar lá em cima, porque tem muitas pessoas que dizem: Deus, me leva lá pro topo, eu quero ser um dos mais ricos da terra. Quem sabe, né, se alguém tiver a ousadia de pedir, né, esse pedido, algumas vezes, né, a pessoa pode até dizer: Deus, eu quero uma mansão, eu quero um carrão, eu quero ser muito próspero. E ali a pessoa começa a pedir a Deus para aumentar o nível, para subir de nível de prosperidade, de bênçãos, de riqueza. E a pessoa muitas vezes não entende o que está pedindo. Por quê? Porque para a pessoa poder ir para o nível mais alto, a pessoa primeiro vai ter que conhecer o nível mais baixo. Então tenha muito cuidado nas suas orações, tenha muito cuidado com o que você pede. Deus, ele quer sim nos abençoar, e ele muitas vezes, sem a gente pedir, ele vai nos passar nessas provas. Por quê? Porque ele quer abençoar a nossa vida e ele quer nos dar uma vitória. Então, quanto maior o nível ele quer nos levar, maior também vai ser o nível abaixo que ele primeiro vai nos conduzir. Vai ser um nível extremo, né, de dificuldade, em que a gente vai se encontrar como se estivesse realmente no fundo do poço, em que a gente tivesse completamente perdido, sem esperança, sem expectativa, que a vida acabou, que não tem mais jeito, né, onde a gente não tem mais ali alegria, onde a gente não tem mais motivo para cantar. Muitas vezes a gente só faz chorar e ficar amargurado, angustiado, e quando vai orar nem consegue orar de tanta amargura, de tanto sofrimento, e ali a pessoa só faz se derramar em lágrimas. É esse nível, o nível de dificuldade, o nível em que está lá embaixo mesmo, em que Deus, ele pega a gente assim e ele começa a nos puxar para baixo, mas ele nos puxa tanto em que a gente às vezes acha que vai se desmontar todinho, em que às vezes a gente pode até achar que não vai conseguir ter estrutura para lidar com aquela dor, com aquela situação. Mas sabe o que Deus está fazendo? Às vezes a pessoa está se sentindo sendo puxado para trás, a vida andando para trás, o desemprego, a enfermidade,
a escassez, todo tipo de adversidade, e a pessoa ali está se sentindo sendo puxado para trás, a vida parecendo que está regredindo, indo para trás. Mas sabe o que na verdade está acontecendo? É que Deus está te colocando na aljava dele para te puxar para trás primeiro. E quanto mais ele te puxa para trás, mais a dor aumenta. Quanto mais ele te puxa para trás, mais aumenta o sofrimento. Quanto mais ele puxa você para trás, mais aumenta a angústia. Mas vai chegar a hora que chegou na vida de Jó, em que Deus mudou o cativeiro dele. Foi a hora que Deus decidiu soltar aquela flecha, em que Jó foi totalmente puxado no seu último limite, no seu último estágio. Ele foi completamente puxado para trás, porque quando Deus decidiu soltar aquela aljava, ele impulsionou Jó tão para longe, ele impulsionou Jó tão para cima, que Jó foi um dos homens mais prósperos daquele lugar. Jó teve as filhas mais formosas daquela terra. Então todas as bênçãos foram acrescidas na vida dele, foram aumentadas, multiplicadas, muito mais do que aquilo que dantes ele possuía. Porque quando Deus ele decide soltar a aljava, o nosso último estágio é muito maior, muito melhor, muito mais grande do que um dia a gente já pudemos viver. Então, se você um dia já esteve numa situação muito boa, muito confortável, e depois veio algum desequilíbrio e uma provação em que você se encontra moído em cacos, saiba que Deus está agora te puxando para trás, mas vai chegar o dia que ele vai soltar você. Ele vai soltar essa flecha da aljava e ele vai te impulsionar para cima, e você vai chegar tão alto, você vai chegar tão longe, que você vai olhar para trás e vai dizer: Deus, valeu a pena as dor, valeu a pena as noites escuras, valeu a pena as lágrimas, porque esse último estágio é melhor do que tudo que eu já vivi um dia, é melhor e é maior do que tudo que meus olhos conseguiram ver, do que a minha mente um dia conseguiu imaginar. Então você vai exaltar e vai dizer a Deus: valeu a pena não ter blasfemado, valeu a pena não ter deixado aquela aflição tomar o meu peito e eu agir como a mulher de Jó. Valeu a pena eu ter adorado em meio à situação, valeu a pena eu ter adorado em meio à dificuldade, porque Deus olhou para mim dos altos céus e ele me soltou daquela aljava e me lançou muito mais alto, e me lançou e me fez chegar muito mais longe do que se aquela provação não tivesse chegado, eu nunca teria chegado. Sabe por quê? Porque ninguém vai subir no topo sem antes passar pelo início. Ninguém vai subir o último degrau sem primeiro experimentar o primeiro. Então você só vai poder chegar no último degrau, no último nível de bênção que Deus tem para você, se você se permitir passar pelo esse primeiro estágio, o estágio, em que é o último nível, o nível de lá de baixo, que é o nível da dor e do sofrimento. Então, se você se permitir passar por esse momento adorando e exaltando a Deus, você vai chegar no último estágio, glorificando e cantando e dizendo que valeu a pena você ter passado por esse estágio e ter confiado que Deus ia fazer na tua vida, assim como a árvore cortada, que quando é cortada, ao cheiro das águas, ela brota. Isso que vai acontecer na tua vida. Você pode estar se sentindo cortado, você pode estar se sentindo em caco, mas ao cheiro das águas, você vai voltar a brotar, a tua alegria voltará, o teu sorriso irá voltar para o teu rosto, e você irá cantar, você irá se alegrar, você irá glorificar e exaltar ao Senhor, que te fez passar para a dificuldade e sobreviver e cantar no final o hino da vitória. Amém? E essa foi a palavra de hoje. Se você recebe essa palavra, deixa o like para ajudar o canal, deixa amém nos comentários e, se puder, se inscreve no canal. Amém? Que Deus te abençoe.